declaro aberta a 14ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Antônio Francisco Leodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelena Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 10ª reunião ordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 10 dias do mês de maio de 2021, às 17h30, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Assis dos Santos, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa, senhores Ailton Francisco Leodoro, Antônio Marcos Martins, Aristeu Brolés Filho, Cláudio Aparecido Borba, Danilo Amâncio Alberto Costa, Joaquim Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelena Almeida. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. A seguir, o presidente suspendeu os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos e concedeu a palavra para a vereadora Suelena Almeida, que fez breve explanação sobre o saneamento básico e discorreu prestando esclarecimento sobre a apresentação do vereador Antônio Marcos Martins. Em reunião anterior, sobre o bairro Jardim das Flores, falou sobre as emendas parlamentares obtidas por solicitação dos vereadores Antônio Francisco Leodoro, Cláudio Aparecido Borba, Joaquim Assis dos Santos, José Wilson Domingues e Suelena Almeida, junto ao deputado estadual Duarte Bechir, em favor do município no valor de R$ 625 mil. Agradeceu ao prefeito municipal e ao arquiteto da Prefeitura Municipal, Juninho Basílio, pelos esclarecimentos prestados em relação ao projeto de lei complementar número 017/2021. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia compreendendo a votação em turno único da indicação número 052/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato, indicando ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar possibilidade de se proceder à construção de 2 lombadas, redutor de velocidade, em frente à Escola Municipal Paulo José Anderle. Colocada em votação a indicação número 052/2021, foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 053/2021, da vereadora Suelena Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à recuperação e encascalhamento da estrada do bairro Santa Rita, sentido Cachoeira, chegando até a Cachoeira dos Luiz. Colocada em votação a indicação número 053/2021, foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 054 da vereadora Suelena Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à recuperação e encascalhamento da estrada do bairro Dois Irmãos até a divisa do bairro Ponte Segura. Colocado em votação a indicação número 054/2021, foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação 055/2021 da vereadora Suelena Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar, junto ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, a possibilidade de se proceder ao patrulhamento e encascaramento da estrada que dá acesso ao bairro Junco,
Colocado em votação, a indicação número 055/2021 foi aprovado por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 056/2021 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar, junto ao setor competente e de acordo com as regras estabelecidas pela legislação e órgãos competentes, a possibilidade da recuperação e encascaramento da estrada do bairro Cafundó de Baixo, de cima e do meio, e do bairro Mazulino e do bairro do Sertão dos Morais. Colocado em votação a indicação número 056/2021, foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 057/2021 do vereador Cláudio Aparecido Borba, indicando ao senhor prefeito municipal que viabilize estudo junto ao departamento competente para a construção de faixa de pedestre elevada na rua Coronel Ramalho, entre a nova escadinha em frente ao hospital e o pátio da igreja São Benedito. Colocada em votação a indicação número 057/2021, foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 058/2021 do vereador Aristeu Brolés Filho, indicando ao senhor prefeito municipal que viabilize estudos junto ao departamento responsável para a reforma e manutenção da Praça Coronel Ramalho. Colocada em votação a indicação número 058/2021, foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 059/2021, do vereador Aristeu Brolés Filho. Senhor prefeito municipal, providência no sentido de estudar, junto ao departamento responsável, a possibilidade de recuperação e recapeamento da estrada Luiz Lode, no trecho próximo ao posto desativado dos Vieiras. Colocado em votação, a indicação número 059/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 060 do vereador Leandro Ribeiro Reginato, indicando ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à roçagem e limpeza da área verde do bairro Jardim das Palmeiras. Colocado em votação, a indicação número 060/2021 foi aprovada por unanimidade. Votação em turno único da moção número 005/2021 desta Casa Legislativa, solicitando que, após a transmissão regimental, seja consignado em ata 1, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Galvão Ferraz, vereador da 12ª Legislatura, de 1993 a 1996, ocorrido no dia 3 de maio de 2021, no município de Bueno Brandão, Minas Gerais. Colocado em votação, a moção número 005/2021 foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 10 dias do mês de abril de 2021, em tempo, na ata da reunião anterior, onde se lê votação em turno único das indicações número 048/2021 do vereador Cláudio Aparecido Borba. Leia-se votação em turno único da indicação número 048/2021 do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. mesmo constando, né, na ata eletrônica, né, que é apenas um resumo, né, feito, né, então eu gostaria que constasse, né, para que não esqueça, né, sobre o que eu falei na reunião passada, da poda das árvores lá no Jardim das Flores, que o entulho, né, os galhos estão jogados lá atrás de um muro. Então, eu queria que constasse em ata, né, porque como está surgindo muitos animais peçonhentos, eu gostaria que constasse em ata, né, como eu disse, diretamente ou indiretamente, o vereador Antônio Marcos Martins é responsável. Eu quero que conste em ata, por favor. Para a próxima reunião, então, fica, então, as palavras da vereadora Suelene para a retificação da ata, é isso? Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. É apenas obrigado, senhor presidente. Na 12ª legislatura, apenas a gente está 1193, na verdade é 1993, né? Aqui, quando fala, infelizmente, do falecimento do senhor José Galvão Ferraz. E apenas aqui na parte também onde fala Jardim das Flores, por gentileza, loteamento das Flores. Sim.
Muito obrigado, senhor presidente. Sim. Senhor presidente. Eu vi aqui, foi bom, Vossa Excelência lembra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Só uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Só uma correção na indicação, não é a Praça Coronel Ramalho, mas sim a Praça Coronel Bueno. Embaixo aqui, né? No Isso, finalzinho. por gentileza. Mais alguém? Quer falar? Então, a ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos, vereadores. Boa noite aos funcionários que aqui estão presentes. E boa noite a quem está nos assistindo. Hoje eu gostaria de parabenizar, né, a Rossana Scriavon, né, pelo serviço realizado pelo programa Patrulha Mecanizada, né, aos pequenos agricultores, né, que realizou um serviço sábado para a dona Aniceia, lá no bairro das Furnas. Então, muito obrigada pela atenção a esses nossos pequenos agricultores. E também um parabéns para o Silvio Félix, prefeito nosso, juntamente com o Juninho Cavini, vice, né, e a todos os envolvidos, né, nesse trabalho, né, os motoristas de caminhões, operadores de máquina, pelo excelente serviço concluído, né, nos bairros Rodrigues, né, Santa Rita, Sertãozinho, ao bairro Macaco e Fidêncios. Então, né, hoje mesmo de manhã eu estive no bairro Rodrigues, no bairro Rodrigues, e acompanhei um pequeno trecho dos serviços que hoje eles estavam fazendo lá já na chegada da cidade. Já concluíram, né? Agora voltaram para fazer ali na Bela Vista. Então, o serviço, né, está de parabéns, e a todos os envolvidos, né, quero, né, nunca deixar de dizer, né, porque uma andorinha só não faz verão. Então, tenho, né, o nosso prefeito Silvio, um excelente prefeito, o Juninho acompanhando sempre os serviços na zona rural e cidade, né? E também, então, eu quero continuar acompanhando, né, os serviços nas zonas rurais. Não dá para ir em todos os bairros, mas os bairros, né, que me pedem, inclusive esses bairros aqui, né, eu já fiz indicações, né, e agora foram concluídos os serviços. Então, em nome dos moradores, né, desses bairros, né, muito obrigado a toda a equipe. E também ao Afrânio, né, que essa semana eu acompanhei a podagem de árvore na Rua Amazonas. Ele e toda a sua equipe também. Muito obrigado em nome, né, dos moradores de lá. Agora, eu gostaria de deixar aqui bem claro o seguinte. Sobre a emenda parlamentares, né, sobre as emendas, né, parlamentares, né, obtida pelos vereadores, junto ao deputado estadual Duarte Bechir, foi conversado entre nós, vereadores, até foi lá na sala do Silvio, que cada um ia fazer a sua divulgação sobre as emendas como quisesse. Então, eu gostaria de dizer, de deixar aqui bem claro ao vereador Antônio Marcos Martins, antes de fazer qualquer comentário sobre minhas postagens, ou qualquer coisa que eu poste sobre os serviços prestados em Brandão, emendas, projeto, que se certificasse primeiro, antes de fazer qualquer comentário. Gostaria de deixar bem claro que isso não volte a acontecer novamente, porque foi uma coisa nossa, e eu não sou traíra nem traidora. O meu serviço é com transparência. Então, eu conversei com todos os outros vereadores envolvidos nessas emendas e ficou certo, cada um fazia a sua divulgação. Então, eu fiz a minha. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a importância das parcerias que a gente tem feito, né, e que tem dado certo, né. Como a vereadora Suelene acabou de dizer, sobre
o que o próprio prefeito nos disse sobre um grupo forte, né, da união dos vereadores com a prefeitura, e que, através disso, o deputado Duarte Bechir liberou esses R$625 mil para Bueno Brandão. Né, como já foi especificado pela vereadora Suelene. Então, o agradecimento de hoje é no geral, por essas parcerias que vêm sendo feitas, que está dando resultado. Né? E agradecimento ao deputado por essa atenção, por esse carinho que ele tem por Bueno Brandão, que ele já nos disse pessoalmente sobre esse carinho que ele tem por Bueno Brandão. O agradecimento ao prefeito, Silvio Félix, e ao Juninho Cavini, vice, por atender as indicações que tem feito, e as obras já estão sendo realizadas. E algumas obras que estão por se realizar é porque mais material está em vias de processo de licitação. E nisso aí é a importância também das parcerias sendo feitas com a população. Algumas dessas indicações para algumas obras está sendo viabilizada por conta dessas parcerias feitas com a população, onde a prefeitura está entrando com o material e, em contrapartida, para facilitar, para viabilizar essas obras, a população tem entrado com o serviço. Já pedi aqui na Câmara para que a gente entre com um projeto para que a gente possa legalizar essas parcerias, né, que não seja nenhum dos lados, né, nem a população e nem a prefeitura, seja prejudicada ou seja acusada de algo que essas parcerias têm dado certo, têm obtido sucesso para a realização dessas obras. E então entrei com o projeto, pedindo um projeto para que essas parcerias elas fiquem legalizadas. Então a importância da população com a prefeitura. É claro que a obrigação é da prefeitura, mas é muito difícil hoje, principalmente hoje com essa pandemia, conseguir verba para socorrer a todo, fazer qualquer obra, né? Então, pelo pouco que tem, fazendo essas parcerias facilita a construção, e a população entrando com essa mão de obra, está sendo possível realizar. O agradecimento de hoje também ao conselheiro do Conselho Tutelar de Bueno Brandão, o Jefferson Júnior, que nos procurou para fazer um relato do ocorrido do carro depredado alguns dias atrás, né? Ele veio nos informar do ocorrido, um cidadão visivelmente alterado por uso de algum entorpecente, álcool, não sabe o que, e não é um munícipe, né? Não é um cidadão de Bueno Brandão, e alterado, chegou batendo em alguns carros, e o carro do Conselho Tutelar, que ele veio nos falar porque o carro estava à noite na rua, porque a parceria também que é feita entre os conselhos, entre os departamentos, para ajudar na vigilância, na fiscalização à noite na rua. Então, ao Jefferson Júnior, obrigado, né, pelos esclarecimentos. E assim que ele possível, ele falou que ia fazer um relato de tudo o ocorrido, né, postado também em internet para que todo mundo fique sabendo. De tudo que ocorreu num sábado à noite. Na segunda-feira o carro já estava consertado porque já tinha seguro e já voltou ao trabalho na segunda-feira mesmo. E algum esclarecimento também a alguns cidadãos, né, que teve um dia, procurou eu e ao presidente Joaquim, que a gente estava conversando na rua, reclamando de estrada. Vocês são vereadores, vocês têm que arrumar a estrada para nós, né? Eu gostaria de esclarecer a população que vereador não faz estrada, né? Vereador não faz estrada, vereador não faz obra. Vereador busca solução junto ao departamento competente, né? E o cidadão tem, claro que sim, a gente como é representante, tem claro que chamar a gente para a gente ir lá ver. Vendo que a necessidade, a gente vai passar para a prefeitura, e a prefeitura, dentro do seu cronograma, dentro das suas possibilidades, vai atender os pedidos da gente, né? Então, é só esclarecer isso aos cidadãos que às vezes reclamam que a gente só leva à prefeitura, dentro das possibilidades, ela vai atender a todos. E a prefeitura tem um cronograma
né, das obras dela, que não vai deixar de atender todo mundo. E uma outra reclamação também era da estrada interditada na saída do Campo Grande, que havia sido aberta, e foi interditada novamente para fazer mais um pedaço do calçamento, e não tinha aviso algum. Né? Então, algumas pessoas que vieram reclamar sobre isso, fui lá para constatar, também tinha razão as pessoas de reclamarem, tanto no Facebook quanto pessoalmente, mas foi passado para o prefeito, para a equipe competente, que diz que vão dar a devida atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Novamente, boa noite, senhor presidente Joaquim, boa noite aos nobres vereadores, boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite aos funcionários desta casa. Quero falar sobre a viagem que tive agora terça-feira em Belo Horizonte com o deputado estadual Alberto Pinto Coelho. Por se tratar de uma viagem política, pública, eu devo uma satisfação para a população. O deputado estadual Alberto Pinto Coelho, mesmo não tendo obtido voto nessas eleições aqui no nosso município, adotou o nosso município com muito carinho, com muita atenção. Então, vou fazer um resumo do que ele já mandou para o nosso município, através da minha pessoa, e o que já está por vir. 2019, R$ 73 mil custeio para a saúde. 2019, R$ 90 mil para aquisição de uma ambulância, que foi pago em 2020. 2020, 2 SPIN de 7 lugares, no valor de R$ 164 mil para transporte de pacientes, em especial para Barretos. Em 2020, material esportivo no valor de R$ 20 mil, já pago. Em 2020, fazer uma correção. Em 2020, foi indicada uma academia ao ar livre no valor de R$ 25 mil, que vai ser colocada essa academia no querido bairro do Brigagão. Ela ainda não foi paga, mas o deputado teve uma reunião semana passada com o secretário de esporte, né, para poder fazer essa liberação. Então, por esses dias, está para ser já liberada essa academia no valor de R$ 25 mil. O que foi acertado nessa reunião? Uma viatura para a polícia, né, indicação de bancada, no valor de R$ 115 mil. O que já foi ajustado e a prefeitura já está para receber, por esses dias, R$ 100 mil. Recurso livre. Estou ajustando com o prefeito para fazer um serviço de broquetamento num trecho muito crítico entre o Santana e os Dois Irmãos. É um trecho que deu muito transtorno já para a prefeitura, para a população. Então, esse recurso é livre, nada mais justo do que minimizar o transtorno que os moradores já vêm tendo ao longo dos anos. Total, R$ 582 mil. Com o recurso que está para vir para a PAI, que foi ajustado, porém vou divulgar o valor assim que esse dinheiro cair em conta, vai ultrapassar R$ 737 mil. Entre o recurso do deputado federal Zé Vitor, já trouxe ao município R$ 900 mil já pago ao nosso município. Todos os recursos com documento, tudo certinho, através dos dois deputados, o deputado estadual Alberto Pinto Coelho e do deputado federal Zé Vitor. Por que falar dos dois deputados? Pois são recursos públicos, então a gente temos que divulgar, a população tem que estar a par do que nós estamos trabalhando para poder ajudar o nosso município. Então, meu agradecimento ao presidente, aos demais vereadores, e assim que cair esse recurso para a PAI, para a obra, aí vamos divulgar o valor para a população do nosso município. Mas já está aí 99% encaminhado esse recurso para a nossa PAI. Muito bom. Muito obrigado a todos, boa noite a todos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte, para a apreciação das proposições constantes da ordem do dia.
Leitura pelo secretário do projeto de lei número 032/2021. Projeto de lei número 032/2021. Autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2021. Lei número 2.345, de 26 de novembro de 2020, e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica autorizada a inclusão do projeto 1284, aquisição de veículos para o serviço de saúde, no plano plurianual para o período de 2021, a qual será vinculado ao programa 0021. Suporte aos serviços de saúde, com as seguintes características. Descrição: aquisição de veículos para o serviço de saúde. Projeto, características de ação. Projeto novo, temporário. Início previsto dia 5 de 2021, término previsto 12 de 2021. Unidade responsável pela execução da ação, código 0210. Descrição: Fundo Municipal de Saúde. Artigo 2º. Fica autorizada a inclusão do projeto de que trata o artigo anterior, do anexo de metas e prioridade da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Artigo 3º. Fica ao Poder Executivo abrir o crédito especial na Lei Orçamentária Anual de 2021 no valor de R$ 87.737 para fazer a fácil execução do projeto, de que trata o artigo 1º desta lei, de acordo com as seguintes classificações: órgão, Prefeitura Municipal; unidade, Fundo Municipal de Saúde; função, saúde; subfunção, atenção básica; programa, suporte ao serviço de saúde; atividade, aquisição de veículos para os serviços de saúde; natureza da despesa, equipamento e material permanente; valor, R$ 87.737. Artigo 4º. Fica ao Poder Executivo autorizado a utilizar como fonte de recursos para abertura dos referidos créditos especiais e superávit financeiro de que trata o artigo 3º desta lei, conforme estabelece o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às classificações autorizadas no artigo 3º, até o valor correspondente a 25% do referido artigo. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 6 de maio de 2021. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Assunto: envie-se projeto de lei. Serviço. Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa o projeto de lei que visa atender às necessidades do nosso município. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para a abertura de crédito especial ao orçamento municipal, LOA 2021, para criar elementos de despesa no projeto para aquisição de veículos para os serviços de saúde, no valor de R$ 87.737. Em virtude da necessidade de utilizar saldo de recursos financeiros de emendas parlamentares da União, não previsto na Lei Orçamentária Anual 2021, o que torna necessária a abertura de novo crédito especial por meio de lei específica. Sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos, estímulos e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 6 de maio de 2021, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Descrição de contabilidade e orçamento. Descrição do evento. Aquisição de veículos para transporte de pacientes em tratamentos médicos a diversos hospitais da região, melhorando o serviço de atendimento de saúde à população. Estimativa de despesa.
natureza, pessoal e encargos, material de consumo, serviços de terceiros, contribuições, equipamentos e materiais permanentes. Total, R$ 87.737. Impacto do orçamento financeiro. Exercício 2021, R$ 87.737. Orçamento de 2021, R$ 41.500.000. Impacto, 21%. Exercício 2022, valor estimado do evento, 0. Orçamento, 31 milhões. Impacto, 0. Exercício 2023, valor estimado do evento, 0. Orçamento, R$ 32.363.700. Impacto, 0. Resumo do impacto financeiro. Equipamento e material permanente, R$ 87.737. Declaração da verificação da estimativa do impacto orçamentário financeiro. Declaro, para fins do cumprimento da Lei Complementar 101 de 2000, que o projeto de lei número 032/2021, que trata da aquisição de veículos para os serviços de saúde, com a base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2021 do município e das outras providências da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, é compatível com a Lei de Diretriz Orçamentária, no que se refere às metas da administração, assim como é compatível com o Plano Plurianual. Declara ainda, com a base da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, que a autorização da referida despesa não afetará em proporção aumento de despesa. Bueno Brandão, 6 de maio de 2021. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 032 de 2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei, número 032 de 2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 032 de 2021. Projeto de lei número 032 de 2021. Primeiro turno. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marques Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolese Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 032 de 2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade, com 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 033 de 2021. Senhor presidente, por gentileza. Pois não, vereador Antônio Marcos. Se o senhor aprovar e os demais nobres vereadores também, como esse projeto de 33, ele refere-se ao Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, conforme o próprio projeto depois vai... Sim. Se depois, eu peço por gentileza ler apenas depois, aqui a entidade, Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus. O restante do projeto, mas as demais entidades não, assim, não precisam da leitura. Se vocês concordarem, se os nobres vereadores concordarem? Sim. Sim. Pode ser? Sim. Obrigado, senhor presidente. Lê o cabeçalho, o restante, só ali dentro Sim. do quadro, né? Sim. Obrigado, senhor presidente.
É isso, né, vereador? No caso de dispensando essa leitura de todos que lendo só a entidade a ser beneficiada. Exatamente, né? Sim. Perfeito, obrigado. Projeto de Lei número 033 de 2021. Altera a redação do artigo 1º da Lei número 2.348 de 26 de novembro de 2020. A Câmara Municipal de Bambrandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei número 2.348 de 26 de novembro de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica ao Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções sociais e contribuições com a base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2021 no município. As entidades que especifica Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Você colocar o nome da instituição, né, a operação. Nome da instituição. Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Operações especiais 0000017. Assistência médica à população. Subvenção social. Valor máximo da transferência, R$1.890.000. Parágrafo único. A transferência às entidades serão feitas preferencialmente em parcelas mensais, conforme a disponibilidade da Caixa. Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei nº 2.348, de 26 de novembro de 2020. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 7 de maio de 2021. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Tem a presente proposição o intuito de alterar a redação do artigo 1º da Lei nº 2.348, de 26 de novembro de 2020, visando autorizar ao Executivo a aumentar o valor da subvenção social ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Frisa-se que, em observância às disposições constantes da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanha o projeto anexo intitulado Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro, considerando que as medidas de combate à pandemia do Covid-19, até então adotadas em nosso município, têm apresentado bons resultados e consequentes arrefecimento do número de novos casos. Considerando, porém, que eventual mitigação ou descontinuidade das medidas adotadas podem representar o retorno à fase mais crítica, recentemente verificada neste ULA. Cremos necessário manter tais medidas, eis que a situação atual ainda está longe da ideal e carece de muita atenção. Nesse sentido, a presente proposição almeja aumentar o valor do repasse ao Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, a qual depende de nova autorização legislativa, sendo referido incremento no repasse indispensável à continuidade da prestação de serviços pela entidade no combate à pandemia do Covid-19. Agregue-se que a presente proposição possibilitar ao hospital a manutenção de médico plantonista por 30 dias, das 7 às 19 horas, de segunda-feira a domingo, para atender exclusivamente nas tendas de atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19 e ainda aos pacientes internados com Covid-19 nos leitos instalados no bloco do centro cirúrgico. Destartes e com imensa satisfação que remete o presente projeto de lei aos cuidados dessa honrada Câmara Municipal, para que ela conheça um regime de urgência e, afinal, aprove. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Visão de contabilidade.
Vigência 2021 até 31 de dezembro de 2021, R$ 45 mil. Entendeu? Divisão de Aqui na contabilidade e orçamento. Divisão de Contabilidade e Orçamento. Programa, Aqui a descrição do evento. descrição do evento. Conceder subvenções sociais e contribuições com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2021 do município. As entidades que específicas, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Vigência. Início, maio de 2021, fim, 31/12/2021. Estimativa das despesas. Natureza, subvenções sociais, R$ 45 mil. Total, R$ 45 mil. Impacto orçamentário no exercício de vigência. Foi verificado o impacto orçamentário e financeiro no exercício de início da vigência do evento. Portanto, no exercício de 2021, ficou constatado também que os recursos financeiros já se encontram disponíveis nos cofres dessa municipalidade. Data 7/5/2021. Na última foi. Declaração da verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Declara para fins de cumprimento da Lei Complementar 101/2000 que o projeto de lei número 033/2021, que trata da concessão de subvenções sociais e contribuições, Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, subvenções sociais, com base nas consignações orçamentárias para o exercício de 2021 do município e das outras providências da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão e compatível com a Lei de Diretriz Orçamentária, no que se refere às metas da administração, assim como compatível com o plano plurianual. Declaro ainda, com base na estimativa do impacto orçamentário e financeiro, que a autorização da referida despesa não afetará em proporção um aumento de despesa. Bueno Brandão, 7 de maio de 2021, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 033/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, todos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais, todos os funcionários da casa. Já foi dito, né, já foi votado, e agora está aumentando o valor de repasse ao hospital. Então, é muito bem-vindo. Como já o fiz na outra votação, né, parabenizo o senhor prefeito pelo valor repassado ao hospital, de 1.800.000, passar para quase 1.900.000. É um valor muito alto, um valor muito bom, não tem como questionar. Mas, como já foi prometido no passado, já foi vinculado, né, mais uma vez pedir que faça jus ao nome dessa instituição. Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Então, temos o centro cirúrgico, temos um número, né, digamos assim, até grande, um número alto de gestantes, né, estão nascendo vários, né, bebês aí que seriam bueno-brandenses, nascidos aqui. A Prefeitura alega que tem recurso, então as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas se tem a programação, se tem vontade que se faça, então seria um momento oportuno de aumentar, porque o prefeito não é obrigado a passar esse valor total. Ele pode fazer um teto, é aprovado, se no futuro, né, as coisas correrem tudo bem, no futuro mais próximo possível, essa maternidade pode ser reativada. Né? Então, em termos de saúde, é um ganho muito grande
como já foi dito, nós não estaríamos conquistando algo inédito, nós estaríamos reavendo algo que já tínhamos, né? Eu tenho 2 filhos, um com 25, outro com 18, todos eles nasceram aqui em Bueno, né? E tudo maravilhosamente bem, saúde, normal, mas poderia ser cesariana. Então, já eu fiz esse pedido e refaço mais uma vez, dizendo que é muito importante para mim e para todos que eu converso referente a esse ponto, né, de maternidade, que o nosso hospital volte a justificar o seu nome por inteiro, né, na sua íntegra, hospital e maternidade. Então, que reative a maternidade, faça a programação para que isso ocorra. Não é hoje, começa hoje e amanhã está pronto, né? A gente sabe que tem muitas coisas para ser vistas e correr atrás. Então, que encaminhe, né, e principalmente os valores, né, que aumente os valores para que isso ocorra no futuro. Nós tenhamos, né, as nossas gestantes não precisam fazer o pré-natal fora, não precisa viajar, né, sofrer, expor ao risco de acidente, de doenças e tantas coisas aí, como no passado fazer, né, todo o tratamento e todo o pré-natal e ter, né, as crianças, fazer o parto ser realizado aqui. De preferência, parto natural, parto normal, se for o caso de cesariana, o centro cirúrgico está aí, né, será realizada a cesariana. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que esse é um ponto que tem que ser visto, né, já foi prometido no passado, não é nada que a gente está pedindo, né, surreal, porque se fosse não tinha sido prometido. Então, vamos trabalhar nesse sentido, de fazer a programação no futuro, ter recursos e ter tudo que viabilize, né, a volta da maternidade no nosso hospital. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pela transmissão da própria Câmara Municipal. Votamos 2 projetos, o 32 e 33, relacionados à área da saúde, né? Um de crédito especial e esse aqui referente à transferência, a mudança de valor da transferência do Hospital Maternidade Sr. Bom Jesus, de R$ 1.845.000 para R$ 1.890.000. Vejo que é necessário, principalmente porque a justificativa traz como plano principal a questão do Covid, né? Coronavírus, SARS-CoV-2, e infelizmente a gente vê aí os números como se encontram. Cidades aí ao redor, cidades mais distantes, ocupação de 90%, 95%, ocupação de 100%, infelizmente. O nosso município, recentemente, mais mortes referente a essa doença. Está complicada a situação e especialistas indicam aí uma terceira onda pela frente. Então, são vários fatores, não vou aqui adentrar neles, todos nós já sabemos, a população já sabe. E o que cabe à Câmara Municipal nesse momento de menos de minha parte, votar a alteração desse valor. Infelizmente, nós erramos demais nessa pandemia e continuamos a errar, infelizmente. Não tem muito que ficar relatando, né? Inclusive, hoje, por exemplo, o senhor presidente da República falou que quem faz isolamento social, isolamento físico é um idiota. Sim. O que a gente vai esperar de parte da população que o segue, né? Então, um recado para ele que, então, eu continuo sendo idiota, porque eu vou continuar fazendo meu isolamento físico, meu isolamento social. Infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Também sou favorável a essa subvenção para o hospital, né? Não teria como não ser, né? Atravessando esses momentos difíceis, né? Dessa pandemia no Brasil todo, né? Atingindo, né? Bueno Brandão também, né? Então não teria como, né? Não ser a favor. E que Deus ajude, né? Que cada um faça a sua parte, né? De usar máscara, se distanciar, né? Acabar com as aglomerações, né? Com as festinhas final de semana, porque está cada vez pior. Nós sabemos que está, então vamos nós fazer a nossa parte, né? E sempre orientar as pessoas que fazem a parte dela, porque tem que se preocupar com quem fica dentro de casa, né? Geralmente são os idosos, ou mesmo, né? Crianças, né? E não só porque os idosos tomaram a primeira, a segunda vacina, que não correm perigo. Nós sabemos que corre o mesmo perigo, né? Então, orientamos a todos, né? Jovens, que se preocupem com seus pais, que se preocupem com seus avós, e não saiam. Vocês vão ter todo o tempo do mundo. Muito obrigada. Mais alguém quer fazer uso?
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 033/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 033/2021. Projeto de lei número 033/2021, primeiro turno. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 033/2021 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis, portanto, por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 017/2021. Projeto de lei complementar número 017/2021. Altera a lei complementar número 2168, de 16 de fevereiro de 2018 e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. A lei complementar número 2168, de 16 de fevereiro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações. Inciso 1º do artigo 66 passa a ter a seguinte redação. Artigo 66. Será obrigatória a existência de um local para dispor os recipientes para coleta adequada de lixo internamente ao terreno e com acesso pelo passeio ou calçado nas edificações residenciais multifamiliares a partir de 4 unidades habitacionais e nas edificações comerciais acima de 4 unidades comerciais, cujo espaço poderá ser utilizado também para a implantação de medidores de água, esgoto e energia elétrica. Inciso 2º. O inciso 2º do artigo 73 passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. As edificações multifamiliares e as edificações comerciais, a partir de 3 pavimentos contabilizados a partir do terreno, devem ter recuo em todas as suas divisas, no mínimo de 1,5 m, ressalvando o pavimento térreo, que poderá ocupar a área total do terreno quando a altura do mesmo não ultrapassar 4 metros, contados do nível mais alto da rua até a altura inferior da laje de cobertura. Inciso 3º. O parágrafo 3º do artigo 73 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. No caso do inciso 2º do artigo 73, se houver mezanino no andar térreo, o andar térreo poderá ocupar a área total do terreno quando a altura do mesmo não ultrapassar 6,5 metros, contando do nível da laje do piso até a altura inferior da cobertura. Inciso 4º. Fica acrescido o parágrafo 4º ao artigo 73 com a seguinte redação. Parágrafo 4º. No caso do inciso 2º do artigo 73, quando o andar térreo não tiver obrigação de manter recursos em todas as suas divisas de no mínimo 1,5 m, deverá obedecer aos recursos previstos no inciso 1º do artigo 73. Inciso 5º. Fica revogado o artigo 85. Inciso 6º. Fica revogado o artigo 86. Inciso 7º. O inciso 1º do artigo 87 passa a ter a seguinte redação. Inciso 1º. Nas edificações multifamiliares acima de 2 unidades habitacionais, deverá ter, no mínimo, uma vaga de estacionamento por unidade habitacional. Inciso 8º. Fica revogado o inciso 2º do artigo 87. Inciso 9º. Fica revogado o inciso 3º do artigo 87. Inciso 10. O inciso 4º do artigo 87 passa a ter a seguinte redação. Inciso 4º. A vaga de estacionamento deverá ser de livre acesso e individualizado por unidade habitacional, salvo em caso de mais de uma vaga por
unidade habitacional, quando ao menos uma das vagas deverá ser livre e as demais poderão ser presas. Inciso 11. Fica revogado o artigo 96. Inciso 12. Fica revogado o artigo 97. O artigo 2º esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Bueno Brandão, 30 de março de 2021. Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Justificativa. Tem a presente proposição o intuito de fazer algumas alterações no Código de Obras Municipais do município, atendendo a reivindicações dos trabalhadores do ramo da construção civil. Veja-se que quando entrou em vigor o Código de Obras, foi um grande avanço, que regulamentou a questão das construções do nosso município. Entretanto, várias questões foram surgindo com a aplicação do mesmo no dia a dia. Uma vez que a cidade é um elemento orgânico, não estático, que se encontra em constante transformação, devendo ser efetuados alguns ajustes para viabilizar as construções de modo geral, assim como otimizar a aprovação do projeto. É sabido que os lotes em nossas cidades, em sua maioria, são pequenos e muito onerosos, sendo que deve haver um maior aproveitamento da área dos mesmos para viabilizar as construções, especialmente as de maior porte. Assim, visa o presente projeto de lei efetuar algumas alterações pontuais no Código de Obras para viabilizar e incentivar nossos empreendimentos imobiliários no município. E, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para dela conheça e afinal aprove. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 017/2021, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, obrigado. Não resta dúvida sobre a importância, né? Até pedir para Vossa Excelência, se, por gentileza, se depois me darem até que ligue o aparelho ali, por gentileza, se puder dar uns 1 ou 2 minutos depois para mim, por gentileza. Não resta dúvida da importância do projeto de lei complementar 017, né? Ele traz algumas alterações que são importantes. E... Por favor, para mim, vai lá no anexo 2, é o mais importante, para ser breve. E anexo 2, por gentileza. Para a gente já adiantar os trabalhos aqui. Então, o anexo 2, esse é o código, desculpa, esse é o parcelamento do solo e o zoneamento urbano da cidade de Socorro. Eu fui, como eu tinha pedido o sobrestamento do projeto de lei complementar, e a gente tem que procurar algo um pouco mais similar à nossa realidade. E para também tornar o meu pedido naquele momento coerente. Socorro fez o quê? Socorro, ele tem um anexo 2, a legislação, não vou nem entrar ele tem a zona estritamente residencial. Aqui vem recuos mínimos. Aqui tem a área, os recuos de frente, recuo lateral e recuo de fundo. E gabarito da altura também. 2 pavimentos ou 6 metros. Qualquer uma das duas classificações aqui do uso permitido. Então, estritamente residencial. Ou seja, eles começaram a classificar por várias zonas a cidade de Socorro. Por gentileza, senhor Gustavo, próximo. Aí vem as ruas, olha quando, certo? Que lá é estritamente residencial. Pode avançar, por gentileza, senhor Gustavo. Faz favor. Aí vem depois a zona histórica central. Esse o uso permitido. Aqui eles trouxeram o recuo de fundo. O tamanho do lote
e aqui o térreo, mais 3 pavimentos ou 12 metros. Isso aqui é taxa de ocupação, isso aqui é coeficiente de aproveitamento. Aí eles classificaram as ruas aqui. E o importante disso aqui é que é a zona histórica central. Eles classificaram lá o centro de Socorro como zona histórica. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui, o quanto importante é isso. Nós temos, por exemplo, ali o Casarão Ramalho, que foi talvez uma das maiores obras dessa administração do senhor prefeito Sil Félix e do Juninho Cavini. Aquilo lá estava numa situação deplorável e foi recuperado. E se nós não tivermos esse cuidado, e já imaginou, por exemplo, fazer a construção de 2, 3 prédios de 7, 8 andares em torno do Casarão Ramalho? O conflito que gera. Eu estou dando pequenos exemplos aqui, por gentileza, senhor Gustavo. Aqui, eles fizeram uma outra... Você consegue voltar lá em cima para ver qual que é a zona que está classificada aqui em cima? Bom, tá zona predominantemente residencial 1, eu acho que é zona predominantemente residencial. Também trouxe aqui, sobe um pouquinho para mim, Gustavo, faz favor. Ou baixa, né? Também tem aqui frente e lateral não, mas fundo sim, tamanho de lote. Por gentileza, senhor Gustavo. E o gabarito de altura também. Aqui já trouxe zona predominantemente, a outra era estritamente, essa aí é predominantemente. Quer dizer que pode ter mais de um uso, né? Tamanho do lote, testada, recuo de frente 4 metros, recuo de fundo 4 metros, para construções de 2 pavimentos ou no máximo 6 metros. Por gentileza, senhor Gustavo. Aquela é a zona predominantemente residencial 1. Pode ir, Gustavo, por gentileza. As ruas, né, que eles consideraram. Zona predominantemente residencial número 2. Tamanho de lote, recuos e o térreo, mais 3 pavimentos ou 12 metros. Ou seja, aí o cidadão que vai construir, ele escolhe. Então, para esse tipo de construção, tem que ter um recuo de frente, 4. Recuo de fundo, 4. O lateral, nesse caso, só se tiver abertura, né? Pelo Código Civil Brasileiro, que é 1,5 m no mínimo. Por gentileza, senhor Gustavo. Aí são as ruas que eles classificaram como predominantemente residencial 2. Certo? Esse daí ele foi substituído, pode continuar, senhor Gustavo, que teve alteração da legislação, por isso que está daquele jeito compilado. Aí, predominantemente residencial 3, aqui já tem recuo lateral 4, 1,5, 4 para 2 pavimentos ou no máximo 6 metros. Por gentileza, senhor Gustavo. Zona de atividade industrial, importantíssimo. Pode continuar, Gustavo, por gentileza. Mesma questão, lateral, fundo, frente, fundo, lateral 100, 2 pavimentos ou 9 metros. Pode ver que lá atrás estava 2 pavimentos ou 6, né? Na residencial aqui é 2 pavimentos ou 9 metros. Então é por ser industrial. Por gentileza, senhor Gustavo. Opa, pulou alguma coisa ali em cima? Parece que cortou. Não, né? Por gentileza, pode ir. Aí eles foram classificando outras localidades, outras ruas. Referência horizontal. E aqui tem 2 pavimentos ou 6 metros. O senhor Gustavo, acha para mim a questão lá dos 28 metros. Tem um gabarito de altura de 28 metros. Se o senhor puder fazer o favor, se a gente acha. 2 pavimentos, pode continuar, por gentileza. Aqui, eu acho que é bem aqui. Não tenho certeza. Aqui, 20 metros só, recuos de 6 de frente, 4 de fundo. Aí, no caso, gabarito de altura. Aí traz os incisos da legislação, 20 metros ou 12 metros os demais incisos. Então, para esses incisos aqui, 20 metros. Para os demais incisos da legislação, que refere ao artigo, 12 metros. Tem que ter esses recuos. Por gentileza, senhor Gustavo. Categoria de uso, esse já foi revogado, pode ir. E a atividade industrial já está revogada lá em cima. Isso daqui é para questão de interesse social, tipo, por exemplo, lotes que os municípios fazem parcerias, ou o próprio município faz para o pessoal de situação econômica mais carente. Pode ver que inclusive tem recurso.
E aqui tem o asterisco que fala, o recuo lateral reduzido caso a edificação tenha aberturas laterais. Mas olha, mesmo em zonas especiais de interesse social, o tamanho do lote é menor. Tá vendo? 125, 150, 200. Só que mesmo assim, ó, tem os recuos. Por gentileza, senhor Gustavo. Já que encerra, senhor presidente. Está terminando. Acho que... Zona de expansão urbana. Aqui em Bueno Brandão nós temos duas áreas de expansão urbana, que é o residencial Dona Lili e o Recanto dos Lagos. Aqui tem os gabaritos de altura e também os recuos. Altura máxima de 6 metros ou 2 pavimentos, altura máxima de 6, o térreo mais 2 pavimentos, altura máxima de 9, com os respectivos recuos. Olha aí, esse daqui de 9 metros, 10 metros de recuo de frente. Ambos os lados, 3 metros em ambos os lados. Fundo, 6 metros, porque daí geralmente é compatível com o tamanho dos lotes. Por gentileza, Gustavo, está terminando. No anexo 3, aqui já vem as declividades. Onde que eu quero chegar com isso, senhor presidente? Eu vou citar um exemplo para nós aqui da nossa Praça da Matriz, da nossa Praça Virgílio Melo Franco. Por exemplo, aquela construção na esquina, o prejuízo que nós tivemos com aquela construção para a Praça Virgílio Melo Franco. Se, por exemplo, construir um prédio de 7, 8 andares junto da Praça da Matriz. Eu acho que a gente precisa discutir isso, e o município, chegou no momento que o município precisa discutir essa questão de zoneamento urbano, para classificar em zonas a nossa cidade. Não dá para a gente assim, estabelecer um assunto tão importante em poucas linhas, apenas num inciso. Eu sou a favor, por exemplo, só para terminar, senhor presidente, a gente chama de eixo modal. Se nós inserirmos, por exemplo, um prédio de 8 andares na rua Barão de Campo Místico, junto da Praça Virgílio Melo Franco, com tipo 50 apartamentos, tem um impacto gigante. São 50 veículos no mínimo, pode ser ali 200 pessoas, 150 pessoas a mais circulando, num lugar que não foi planejado. Se o cidadão tem o valor, ele constrói, por exemplo, lá na saída de Inconfidentes. É uma área que já tem um eixo modal apropriado. O trânsito flui. Benjamin Rossi, é uma área de baixada. Já tem um eixo modal. O trânsito flui. Tem um impacto menor. É essa questão que a gente chama de zoneamento urbano. Então, eu vejo que o município, chegou o momento do município discutir essa questão. Eu sou a favor, sim, de ter construções mais altas, sou a favor de condensar, de oferecer mais moradia, sou a favor de valorizar os imóveis, mas, na minha visão, a gente precisa discutir isso de uma maneira mais ampla. É por isso que eu trouxe esse exemplo aqui. Vou citar o exemplo de São Paulo, que uma matéria que eu li. E eles, para discutir uma alteração em 2015, em São Paulo, eles levaram 9 meses com audiências públicas. Só para encerrar. Mas São Paulo não serve de exemplo. Serve porque o São Paulo de ontem é o Bueno Brandão de hoje. E lá, mesmo dentro de São Paulo, o senhor conhece bem a cidade de São Paulo, tem muitas ruas lá que são iguais às nossas. Tem muitas características nossas lá. Ruas, por exemplo, que a criançada anda, brinca lá na rua porque tem pouquíssimo movimento. São Paulo é uma cidade dinâmica, coletiva, plural. E lá, por isso que eles começaram a chegar às empreiteiras comprando lotes de casas pequenas e queriam erguer imóveis altos em qualquer tipo de situação, em qualquer tipo de via pública. Os moradores, a associação de moradores, contrataram arquitetos, engenheiros e provaram que aquilo poderia ser muito oneroso às famílias que lá estavam 40, 50, 60 anos. Sou a favor, sim, da gente discutir o assunto, mas não da forma que se encontra dentro, apenas 3, 4 linhas dentro do nosso Código de Obras. A gente tem que fazer isso dentro de zoneamento. E a Prefeitura de Bueno Brandão pode contratar uma empresa para fazer isso? Pode. A Prefeitura de Bueno Brandão pode formar uma parceria com uma universidade para nós discutirmos esse assunto? Pode. Por exemplo, se o cidadão compra um imóvel dentro do nosso próprio perímetro urbano, do perímetro rural, e resolve construir um prédio de 10 andares na beira da estrada que vai para Munhoz, o impacto é nenhum. É um eixo modal, é um eixo de transporte. Agora, colocar isso dentro de residências, onde já está consolidado, da forma que se encontra aqui, é muito complicado. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente. Silvana. A vereadora quer fazer uso da palavra? Sim. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. O projeto, né, de lei complementar número 017, né, é de grande importância para o nosso município. E é claro, e com certeza que eu sou favorável, porque nós temos que viver a nossa realidade, né? A nossa realidade é Bueno Brandão. Se construirmos, né, e graças a Deus está crescendo, se construirmos um prédio na saída para Munhoz, corre o mesmo perigo daqui a alguns anos não ser favorável, porque a nossa cidade está crescendo, né? Ela está crescendo, né? Então pode chegar até, por exemplo, né, para nós que moramos aqui, até a Venda do Chiquinho. A cidade está aumentando, tem loteamento por lá, então seria também um impacto, né? Então vamos, né, viver a nossa realidade, né? A realidade de Bueno Brandão, né, com 12 mil e pouco, 13 mil habitantes, né? Então, é um grande projeto para o nosso Bueno Brandão. E as leis podem ser mudadas, né? Então, eu acho que é de grande valia, sim, né? Que vamos, né? É um sonho, né, de todos que moram de aluguel, pelo menos, né, uma parte sair. Então, com todo respeito ao prefeito, né, né, desde a campanha passada, né, de primeiro mandato, fala-se, né, nesses prédios, né? Então, que agora realmente, né, venha se realizar, né? Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Eu gostaria aqui só de concordar com meu colega, Antônio Marcos Martins, né? A gente tem que pensar no futuro, né, na visibilidade, na beleza da nossa cidade. Né? Dentro dos dias de hoje, da nossa realidade, né, o prefeito vem pedir para que a gente aprove esse projeto, citando que o município é um elemento orgânico, que ele está sempre em constante movimento, a gente tem que se adequar a ele e às necessidades de cada momento. Para o momento, as adequações na reunião que a gente teve com ele, ficou bem especificado, ficou bem explicada, né? E também falou-se sobre o zoneamento urbano, para que, para o futuro, a gente consiga ter esse respaldo, ter tudo isso que o vereador Marcos falou, para que a gente possa trazer para dentro da nossa cidade. É para se pensar num projeto, sim, de zoneamento, é para se pensar no visual, em todo elemento que possa prejudicar, né, a nossa cidade, que é tida como uma cidade turística, que é muito querida, é uma cidade acolhedora, para que a gente não perca isso, mas também que a gente não atravanque o progresso. Mas hoje, favorável a esse projeto, mas pensando também em tudo aquilo que o vereador Marcos citou e especificou bem aqui para a gente, que a gente possa pensar em também trabalhar sobre isso, melhorar essa questão. Aqui pode, aqui não pode, porque hoje não consta isso. Mas sou favorável a esse projeto hoje. Me permite uma parte, senhor vereador, por gentileza? Obrigado. Uma coisa também que a gente deve lembrar da questão de zoneamento, né, essa lei complementar 120 de socorro. E depois, no ano posterior, 2008, que essa é de 2007, eles fizeram a lei complementar 126, que é o Código de Obras. Dentro do Código de Obras deles lá também menciona o recuo, mas de uma maneira mais genérica, como é o nosso. Só que nós fizemos uma coisa ao contrário. Nós fizemos o Código de Obras primeiro e estamos esperando o zoneamento. Só que o zoneamento é uma questão muito mais executiva do que legislativa, é extremamente complicado de fazer, muito técnico. E o zoneamento ele é tão importante, junto com o Código de Obras, eu vou citar um exemplo aqui, sem ofender a classe de ninguém, o trabalho de ninguém. Eu vou citar um exemplo. Se Deus quiser, logo a prefeitura vai lá e faz aquele lago. Não é isso? Vai ser um ponto turístico, um ponto de lazer, um ponto de saúde, de bem-estar da nossa população. O cidadão ele tem uma condição financeira favorável, tá? Vai lá, constrói um prédio dentro do Jardim Ramalho, por exemplo, e, por exemplo, coloca uma atividade que não condiz com o lago, por exemplo, que é uma atividade de lazer. Isso o zoneamento também contempla. Isso que é importante, o zoneamento. Eu, por exemplo, fui estudar uma situação de Mojimirim,
Lá, os loteamentos são como? Por exemplo, o cidadão vai lá, loteia 100 lotes. Ele tem que, dentro do projeto dele, ele tem que mencionar quais lotes tem atividade, é para atividade comercial. Não mistura o residencial do comercial. Parcelamento do solo. Ali vem o parcelamento do solo e o zoneamento junto. Então, e a minha preocupação é que, às vezes, nesse intervalo, como bem dito pelo senhor vereador, Cláudio, aconteça mais uma situação que aconteceu ali na Praça Virgílio Melo Fernando, com todo respeito a quem construiu ali. Se ela construiu porque a prefeitura permitiu. Nós não tínhamos nem código de obra naquela época. Se tivesse código de obra, ela não poderia ter feito daquela maneira, porque não comportaria. Então, a pessoa não está errada. Construiu dentro da legislação. A minha preocupação é conciliar a salubridade, a saúde das pessoas, com o desenvolvimento econômico do município. Eu não discordo, eu sou a favor de conciliar. Mas da forma que está a redação, para mim, não dá. O senhor pode ver aí, conforme demonstrei, que é muito mais amplo. Né? É uma situação que foge até o... Né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 017/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 017/2021, salvo emenda. Projeto de lei complementar número 017/2021, primeiro turno. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Dessa forma não tem jeito, senhor presidente. Obrigado. Não. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto o vereador Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 017/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário da emenda número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 017/2021. Os vereadores que se subscrevem com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 017/2021, a qual altera a lei complementar número 2168, de 16 de fevereiro de 2018 e das outras providências. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei complementar número 017/2021. Fica modificado inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 017/2021. Inciso 2º do artigo 73 passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. As edificações, sejam elas unifamiliar, multifamiliares ou as edificações comerciais a partir de 3 pavimentos, até o limite máximo de 7 pavimentos, contabilizados a partir do térreo, devem ser recuados em todas as suas divisas de no mínimo 1,5 metro, ressalvando o pavimento térreo, que poderá ocupar a área total do terreno, quando a altura do mesmo não ultrapassar aos 4 metros, contando do nível mais alto da rua até a altura inferior da laje de cobertura. Nas edificações acima de 7 metros, 7 pavimentos, os recuos de todos os lados deverá ser contabilizado através de 20% da altura total do edifício, desconsiderando o telhado. Justificativa. Conforme o regimento interno do artigo 180 do parágrafo 2º e 199 do parágrafo 1º do inciso, apresenta a emenda modificativa 001/2021 ao projeto de lei complementar número 017/2021.
A presente emenda se faz necessária para melhorar a redação e acabar com possíveis lacunas na legislação municipal, deixando a legislação mais clara para facilitar o atendimento por parte dos novos investidores. Em discussão, em primeiro turno, a emenda número 001 de 2021 ao projeto de lei complementar número 017 de 2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda número 001 de 2021 ao projeto de lei complementar número 017 de 2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda número 001 de 2021 ao projeto de lei complementar número 017 de 2021. Emenda número 001 de 2021 ao projeto de lei complementar número 017 de 2021, primeiro turno. Como voto, o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto, o vereador Antônio Marcos Martins. Com todo respeito aos nobres edis, não tem como, senhor presidente. Não. Como voto, o vereador Aristeu Brolese Filho. Sim. Como voto, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Sim. Como voto, o vereador Danilo Manso Alberto Costa. Sim. Como voto, o vereador Joaquim Assis dos Santos. Sim. Como voto, o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto, o vereador Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Como voto, a vereadora Suelene Almeida. Sim. Emenda número 001 de 2021 ao projeto de lei complementar número 017 de 2021 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis, com 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. Leitura pelo secretário da indicação número 061, 2021, da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que apresente acima, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar, junto ao setor competente e de acordo com as regras estabelecidas pela legislação e órgãos competentes, a possibilidade de dar manutenção na estrada do bairro Ressaca até o bairro da Lagoa. Justificativo. Tal medida se faz necessária para preservar boas condições de trafegabilidade. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bom Brandão, aos 10 dias do mês de maio de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 061, 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 062, 2021, da vereadora Suelene Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que apresente assina, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao prefeito municipal providência no sentido de estudar, junto ao setor competente e de acordo com as regras estabelecidas pela legislação e órgãos competentes, a possibilidade de alargar a estrada do bairro Barba de Lima até o Lixão, e em seguida chegar até o bairro Gaburova. Justificativa. Tal medida se faz necessária para proporcionar melhores condições de trafegabilidade, pois a estrada é muito estreita e não permite passagem de 2 veículos. Salas das sessões da Câmara Municipal de Bom Brandão, aos 10 dias do mês de maio de 2021. Vereador Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 062, 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.